todos, sejam muito bem-vindos ao Preservar Cast, o podcast que querem e precisam saber sobre congelamento de óvulos e preservação da fertilidade. Meu nome é Mariana Gonçalves, eu sou embriologista e naturalmente entusiasmada com o universo da reprodução assistida. Como vocês já perceberam, estou com vocês em todos os episódios, compartilhando o conhecimento dos nossos convidados. Vamos embora conversar? O episódio de hoje é muito especial. Eu falo pra vocês sempre que eu sou naturalmente entusiasmada com o universo da reprodução assistida. E as pessoas que estão aqui hoje são igualmente entusiasmadas como eu. É com muito prazer que eu recebo hoje aqui os meus companheiros e colegas, não só de rotina, como de vida. Sejam muito bem-vindos ao Preservar Cast, Daniela Sampaio, Caio Werneck, Vanessa Mil. Obrigada. Bem-vindos ao nosso podcast. Fica, eu acho que eu ia bater aqui. Todo mundo em família. O nosso maior desafio vai ser com que essa conversa não seja tão descontraída. Vamos ver se a gente consegue manter essa compostura. Bem, a gente se em mim de que vocês todos têm uma trajetória ímpar e brilhante. Vocês podem buscar nas redes sociais, nos perfis profissionais, para saber dessa trajetória que não é pequena de cada um de vocês. Então, vou deixar essa curiosidade para os ouvintes, tá bom? Pode ótimo, ser? Combinado. Pra gente ter mais tempo para conversar. Tá ótimo. Então tá. Bem, já puxei bastante o saco de vocês. Agora vamos para as perguntas pra gente conseguir entender qual é o nosso principal tema hoje. E como a gente pode colaborar, né, e oferecer essa informação de qualidade para quem quer saber um pouquinho mais sobre o laboratório. Então, o tema de hoje é armazenar esses gametas. Minha primeira pergunta vai para quem está do meu ladinho, Vanessa Mil. E aí a gente começa falando sobre os óvulos que a gente coleta. Eles são congelados? Como é que a gente faz essa seleção? Os óvulos começam um dia antes, né? Quando a gente vai preparar todo o caso da paciente, o material, a gente estuda o caso da paciente. A paciente ela não começa no laboratório no dia da coleta dos óvulos. Então a gente já tem, né, toda uma noção e até que chega o dia, né, da coleta, o dia tão esperado que é a coleta de óvulos. Então o líquido folicular, né, que a gente vai fazer aquela pesca, né, aquela procura literalmente dos óvulos, né, no material que foi enviado pra gente. Esses óvulos, eles são todas aquelas células que ficam em volta dos óvulos, né, quando a gente faz essa captura ali do líquido folicular. E aí a gente vai conseguir avaliar aquele óvulo mais de perto. E aí determinar o que a gente chama de maturidade desses óvulos, para saber se eles são ali aptos, né, a realizar um tratamento ou não. Porque às vezes a gente coleta óvulos que estão num nível de maturação muito, muito precoce. E não adianta fazer um procedimento, uma injeção nesses óvulos. Eles não vão fertilizar, eles não são capazes, né, de fertilizar e gerar um embrião. Então, a gente tem que fazer nessa limpeza dos óvulos para ter a capacidade de classificar esses óvulos de acordo com a sua maturidade genética, né? Uhum. A capacidade dele gerar um embrião e também algumas avaliações morfológicas desse óvulo, né? Porque tem óvulos que, apesar de maduros, eles possuem alterações, né, na sua morfologia que seriam impeditivos, né, de um congelamento, porque não adianta a gente também congelar todos os óvulos que a gente tem ali nessa captura, né, durante a punção, se esses óvulos eles não têm uma capacidade, né, morfológica de passar pelo processo de congelamento, descongelamento e a fertilização em si. Então, é feito esse ranqueamento, vamos dizer assim, né, de acordo com a maturidade genética desses óvulos e também com a morfologia, né, desse material. Desses gametas. Então, nem todos os óvulos que são capturados, eles são congelados. Não. A gente só vai congelar aqueles gametas, aqueles óvulos que são viáveis. É isso? Exatamente. Tá. Tanto em termos de maturação ocitária, quanto em termos de morfologia. De morfologia, exatamente. Tá. Exatamente. Porque não adianta a gente congelar um óvulo imaturo, né, só para ter aquele número,
se a gente sabe tem uma que, qualidade né, desse exatamente, material. a gente sabe que esse congelamento ele gera um custo, né, para a paciente, então seria assim um desperdício mesmo, né, de material, de tempo, de dinheiro da paciente. Claro. Né, congelar um óvulo que a gente sabe que não geraria um embrião para essa paciente. E o objetivo do congelamento de óvulos é justamente esse, né? Preservar a fertilidade. Preservar a fertilidade. Verdade. Ok, pergunta respondida com um sucesso. Gostei. Então, o material que está lá congelado é um material que passou pelo crivo dos embriologistas e é considerado como viável. Exatamente. Certo? Exatamente. Ótimo. Agora minha pergunta vai para o senhor Caio Werneck. Vamos lá. Não. Como é feita a identificação desses óvulos antes da gente fazer o congelamento? A Nessa falou da gente avaliar a maturação, mas a gente precisa identificar, né, esses gametas. Claro. Como que é feito isso? A gente tem que, né, em primeiro lugar, passar segurança para a paciente. Aquele material que está congelado é dela, não será de mais ninguém, não será confundido. Então a gente tem diversos mecanismos. Vou começar do mais simples, que talvez não seja nem uma identificação. A gente tem os devices de congelamento, paletinhas de congelamento, elas têm várias cores. É um indicativo, já chama atenção para alguma coisa. Claro que não é identificação de paciente. Mas aonde a gente vai? A paciente chegou, ela não tem apenas o nome dela com a gente. A gente sabe, claro, o nome da paciente, mas a gente tem uma identificação alfanumérica, a gente também tem um número da paciente. O nome dela pode repetir. Existem várias Marianas, várias Vanessas, várias Danes. Então, assim, a gente tem vários nomes iguais. E podem ter sobrenomes iguais. Então, a paciente ela tem um nome dentro do laboratório, ela tem um prontuário dentro da clínica. Esse prontuário é único. Ponto. A partir daí, a gente já sabe que a paciente é a própria paciente. Não tem como. E essa identificação toda vem escrita nessa palhetinha que a gente tem. Mas é só isso que tem na palheta? Não. Porque a mesma paciente ela pode ter mais coletas também. Então, a paciente ela tem o seu nome, tem o seu prontuário e tem o número daquele caso. Então a gente sabe qual o número do caso, qual foi a coleta, quando foi aquela coleta, a gente tem a data e também a gente sabe qual material que está naquela palheta que está congelada. A gente não simplesmente congela o material e, não sei o que tem nessa palheta. Não, está escrito na identificação da palhetinha que a gente tem 3 óvulos ou 2 óvulos, se são todos maduros, se tem algum óvulo intermediário ali, a gente consegue colocar todas essas identificações para garantir que a gente sabe exatamente qual óvulo é aquele. Se a gente quer pegar os 3 óvulos específicos da coleta 1, 2 ou 3, a gente consegue. Mais do que isso também, vamos expandir um pouquinho o universo. A gente saiu da palheta e a gente pode ter várias palhetas e elas ficam armazenadas dentro de uma rack metálica. E essa rack metálica abraça todas as palhetinhas, por assim dizer. E essa rack também, novamente, pode ter cor, tem etiquetinhas com cores. Essa rack ela também leva nome da paciente, número do prontuário, os mesmos dados são replicados. Então isso gera uma segurança muito grande para a gente, o nome completo da paciente, prontuário, a gente tem vários dados que mostram para a gente aonde aquela rack, aonde aqueles óvulos estão, qual é a palheta que eles estão e qual é a rack que eles estão. Então assim, só te interrompendo, em relação a esses materiais, palheta, rack, pra gente é muito fácil, né? Mas assim, a palheta seria como se fosse um canudinho, ela parece um pouco mais que um canudinho, é como se fosse um retângulo muito fino como um canudinho, só que liso, chapadinho. Então, em cima dele só que vão os óvulos. Eles não entram em tubo nenhum. Isso era antigamente, os óvulos realmente entravam em um tubo, que era o sistema fechado de congelamento. Isso não acontece mais hoje em dia, 90% dos casos o sistema é aberto. Então, é um filete da palhetinha e os óvulos vão só em cima dele. De lá, o contato é direto com o nitrogênio líquido. E essas palhetas ficam inseridas em racks, que aí sim são maiores, né? E eu consigo armazenar várias palhetas dentro de uma mesma rack, certo? Perfeito. Em cada rack a gente consegue colocar aí, dependendo do device, tudo 8, 9 palhetinhas. Tá. E eles ficam todos juntinhos. Os óvulos da paciente ficam todos preservados ali na mesma rackzinha. Rack. A rackzinha dela, e aí, dela, agora, individual. pra onde essa rack vai? Então, essa rack que tá com todos os devices que vai para dentro do nitrogênio líquido? Exatamente. Essa rackzinha depois, primeiro a palheta é congelada no nitrogênio líquido, depois são alocados dentro da rack e essa rack, de fato, vai para o tanque específico da paciente. Tá. Então, existe toda uma ordem, né? Esses óvulos, eles saem da plaquinha, vão para um device de congelamento,
vão para dentro de uma rack metálica e assim ficam armazenados em um container de nitrogênio líquido. Isso, é isso? Perfeito, é isso. Então assim eles são guardados. Sem tirar nem pôr. É impressionante como você também sabe esse processo todo. Impressionante, aprendi direitinho. Estudou bem antes. Bem, eu acho que essa pergunta que você acabou de responder, Caio, é um gancho para minha próxima pergunta, que é sobre rastreabilidade. A gente fala muito sobre esse termo, já apareceu também em outros episódios, e rastreabilidade nada mais é do que um termo que vai certificar de que existe um caminho para chegar nesse lugar, né? Ter um rastro, ser rastreável. E aí minha pergunta vai para você, Dani. Como que é feito o rastreamento dessas amostras depois que elas são alocadas, como o Caio falou? Na verdade, quando a gente fala de rastreabilidade, a gente está falando de segurança, né? Assim como o Caio disse há pouco, a gente está falando da segurança não só da paciente, como a segurança dos profissionais que estão ali trabalhando, como a segurança da clínica, propriamente dita. E quando a gente fala de rastreabilidade, rastro, eu preciso saber exatamente onde aquela paciente, onde o material biológico daquela paciente está congelado, seja por conhecimento próprio ou seja por qualquer outro profissional que é treinado pela nossa equipe, aonde ele vai encontrar esse material na hora da necessidade, seja para o descongelamento, para uma fertilização, enfim. Então, quando a gente fala de rastreabilidade, eu preciso ter meios de encontrar essa amostra. Então, além de toda a identificação que o Caio falou aqui, a gente também precisa ter tudo isso registrado, né? Então, a gente tem tanto registros físicos, em papel, em livros de registro, como a gente tem isso tudo digitalizado e em sistema, tá? Então, eu sei exatamente onde aquele tanque que o Caio falou, que congelou aquela amostra de óvulos e guardou no tanque número 10, vamos supor. Sim. Eu vou encontrar essa informação tanto no sistema, eu vou encontrar essa informação tanto no meio físico, nos livros de registro. Como se fosse uma ficha física da paciente. Entendi. Exatamente. Além disso, a gente também tem toda uma dupla checagem que garante primeiro essa identificação quanto essa segurança da paciente. Então, todos os procedimentos, eles são rastreados e ao mesmo tempo identificados e dupla checados. Tá? Então, enquanto eu vou fazer um congelamento de óvulo, essa amostra já foi denudada e limpa por alguém, como a Anessa falou, ela já foi classificada, ela já foi identificada, como o Caio falou, e ela foi registrada em arquivo exatamente onde ela vai ser encontrada, tá? Essa rastreabilidade para o laboratório começa não só no dia da coleta. Como a Anessa disse, a gente estuda o caso antes, né? Esses dados das pacientes, eles entram para o laboratório com pelo menos 2 dias de antecedência. Sim. Então, com 2 dias de antecedência, eu tenho todos os dados dessa paciente para que esse material estéril, descartável, ele seja identificado. Então, quando essa paciente chega para a coleta de óvulos, o material dela já está pronto, né? Já está completamente identificado e registrado. Já está esperando aquele material, né? O material biológico. Exatamente. Então, a rastreabilidade, como eu disse, é para passar a segurança para todo mundo, né? Nada mais é do que o rastro e a segurança de cada paciente que entra na Clínica Vida. E não só isso, a gente também, não sei se o Caio falou sobre os tanques, mas eu acho que é importante a gente alertar também que nós temos tanques para cada tipo de amostra. Então, as pacientes que são congeladas e que vão para congelamento de óvulos, esse material alocado em dispositivos do tipo palheta, depois colocado em rack e depois imerso em nitrogênio líquido no tanque, ela vai ter o destino do tanque de congelamento de óvulos. Entendi. Então, o que é importante a gente salientar nisso tudo é que todo o material que entra no laboratório da Clínica Vida, ele é rastreável. A gente sabe exatamente todas as informações de todas as pacientes que entram lá e essas informações têm que estar ali disponíveis para todos os profissionais treinados que frequentam o laboratório de FIV. Eu ia falar isso, essa rastreabilidade ela é atemporal, né? Exatamente. Independente da equipe que vai estar trabalhando naquele momento, a pessoa assim, vai ter a possibilidade de achar aquela amostra em todas as fichas, né? Em todas as identificações, na ficha física, no sistema, no container, enfim, tudo isso vai estar registrado independente se sou eu, você ou qualquer outra pessoa. Exatamente. E é como se fosse um endereço também, né? Tipo, bloco, rua, endereço apartamento, completo. Endereço completo. Endereço completo. Entendi. E CEP. Isso tudo fica registrado lá e facilita
aí por todas as, vamos dizer assim, gerações de embriologistas que passarem pela Clínica Vida, isso tudo vai estar registrado e vai ser facilmente encontrado. Sim. Ok, então a gente está seguindo mais ou menos como se fosse uma cronologia, né? A gente preparou esse material, recebeu, identificou, rastreou, né? Identificou e colocou as devidas informações nos lugares que são necessários. E aí, essas amostras ficam lá, então, alocadas. E aí, minha próxima pergunta vai para a Nessa também, agora nesse carrossel aqui que a gente está, que é sobre a manutenção. A partir do momento que esses óvulos estão congelados, quais são os cuidados, né, que a clínica, o laboratório, a equipe do laboratório precisa ter para manter esses gametas seguros até o momento se a paciente precisar utilizá-los? Então, essa manutenção ela é feita semanalmente. Lá na clínica, na verdade, a gente faz 2 vezes por semana, né? O nosso protocolo lá da Clínica Vida é fazer essa manutenção pelo menos 2 vezes por semana. Todos os tanques de nitrogênio têm a sua temperatura medida e também, né, a gente verifica o nível, né, do nitrogênio, porque o tanque de nitrogênio é comum, né, a gente tem ali uma evaporação, porque às vezes a gente precisa mexer nesse tanque para tirar alguma amostra, então quando a gente abre o tanque, um pouquinho ali acaba evaporando, então a gente mede também o nível, tem um máximo e um mínimo de nitrogênio de cada container, a gente faz, além da medição da temperatura, a medição do nível de nitrogênio, e esse nitrogênio, né, esse nível de nitrogênio, ele é sempre mantido no máximo. Então, a gente vai lá, mede para ver se está tudo ok e coloca, reabastece esse tanque de nitrogênio pelo menos duas vezes na semana. Por isso que a gente precisa fazer esse reabastecimento, exatamente, né? Para manter então, sempre esse nível. Exatamente. A gente tem fornecedores de nitrogênio líquido, todos os tanques, sem exceção, são medidos e reabastecidos 2 vezes por semana. Além disso, né, dos fornecedores que vão à clínica nessas 2 vezes, a gente mantém tanques de nitrogênio reserva, né, na clínica, até porque a gente utiliza, né, nitrogênio para o processo de congelamento, descongelamento. Então, a gente sempre tem que ter uma reserva de nitrogênio. Então, a gente também mantém essa reserva e garante ali que todas as condições, né, se mantém ideal, né, para o congelamento não só dos óvulos, como de embriões e espermatozoides. Isso é um dos motivos porque a gente fala que o laboratório nunca fecha, né? Porque sempre também tem que ter alguém para fazer essa manutenção. Exatamente. Inclusive, né, final do ano, Natal, Ano Novo, a clínica feriado, a clínica fechou entre o Natal e o Ano Novo. Embriologista vai à clínica entre Natal e Ano Novo, né, e repõe, verifica, né, a gente sempre faz aquela escalinha, né, e a gente vai lá medir temperatura, nível, reabastece nitrogênio líquido. A gente está bem alinhado, né, com isso. E isso nunca para, a gente nunca esquece, a gente nunca pula essa etapa. Deixa isso passar. É sempre uma preocupação constante, né, que, assim, a criogenia é o coração da clínica, né? Sim, é onde a gente, de fato, guarda todas essas preciosidades, né? Exatamente. E, então, essa manutenção dos tanques de nitrogênio é muito importante, é um processo muito crítico, né, para todas as clínicas. E a gente tem um cuidado, né, uma cronologia, um protocolo muito bem alinhado, né, muito certinho em relação a isso. Para manter todos esses gametas aí, em embriões também, né, congelados em segurança. Exatamente. Tá, eu adorei essa parte de cronologia, porque a gente tá seguindo, de fato, como tudo acontece ou pode acontecer. E aí, minha próxima pergunta é, ok, estamos fazendo nosso trabalho bem direitinho, com a nossa excelência, e aí, esses gametas vão ficar criopreservados, guardados. A gente tá falando aqui de gametas, mas isso também se aplica, né, pros embriões. Claro. E aí, ok, e tempo? Deixei esses gametas lá. Existe um tempo... Essa é minha pergunta, já tô olhando pra você, né, Caio? Sim, eu percebi que é pra mim. Existe um tempo máximo, então, para esses óvulos permanecerem congelados? Não tem. Tá. Bem, vamos lá então, falar do congelamento. Quando a gente congela um material, a gente está preservando. Eu sei que a gente tem uma ideia de congelamento, às vezes até aquela ideia caseira, como a gente está falando com o público que está em casa, né? A ideia caseira de, coloquei algo na geladeira. Eu atraso o tempo de degradação daquele material, mas existe. Coloquei no congelador.
dura mais tempo. E os meus óvulos também são assim? Tem tempo, o tempo passa para eles e com o tempo eles vão perder a validade? Não, não tem. Os ovos, eles não estão nem na geladeira, nem no congelador, eles estão em nitrogênio líquido. A gente está falando de uma temperatura de menos 196 graus Celsius. Não tem vida nessa temperatura. Se a gente deixar, como pode acontecer, cai uma gotinha de nitrogênio na nossa mão. Ela queima. Ela queima bastante. Tem algumas cicatrizes, né? Faz parte do processo, né? Uhum. Mas essa temperatura, se não fosse os crioprotetores que a gente usa, não existia viabilidade celular nenhuma. Nem viabilidade, nem metabolismo celular, nada acontece. Então, com os óvulos, ou embriões, enfim, a gente não tem só os óvulos, né? A gente tem o berçário inteiro, né? Cheio de bebezinhos lá dentro. Verdade. Mas eles estão parados no tempo, literalmente parados. O metabolismo não acontece, enfim, não tem crescimento celular. Se o meu embrião tinha 2 células, será que daqui a 30 anos ele vai ter 4 células? Vai replicar? Não, não replica. E é a mesma coisa com os óvulos, estão paradinhos no tempo. Uma vez que descongelados, aí o metabolismo volta, tudo volta, a expectativa é essa, que tudo é como se fosse um pause num vídeo. Eu ia falar isso, a gente pode falar, a gente usa muito esse termo, é como se fosse um pause, então, nesse metabolismo. Perfeito. E por isso que tá pausado, tá ali. Então ele pode ficar por tempo indeterminado. Fica por tempo indeterminado. Até a gente apertar o play de novo, que é o descongelamento. Não tem um slow motion acontecendo no meio do caminho, não. Tá tudo parado mesmo. E quando eu aperto o play, essa também é um ganchinho pra minha pergunta, acho que é uma continuidade da pergunta. Quando eu aperto o play, apesar de ter ficado um dia, uma semana, 5 anos, 8 anos, esse tempo que os gametas ficaram congelados interferem na taxa de sobrevivência ou de sucesso desse procedimento depois de descongelamento? Não, não interfere. Não tem nada na literatura médica que nos mostre, se passar 1 ano ou 10 anos, com 10 anos criopreservado vai ser pior, de forma alguma. O que acontece, na verdade, é a técnica, porque se você pegar um gameta hoje, que foi congelado há 20 anos atrás, um óvulo, já que a gente está falando de óvulo, que foi congelado há 20 anos atrás, a criopreservação lá atrás, ela não era uma técnica, ela era considerada experimental. Não era tão bem estabelecida, né? Exatamente. Então pode ser que o material de 20 anos atrás tenha uma sobrevivência pior do que algum que foi congelado hoje em dia? Sim, mas quem foi congelado hoje em dia, sendo descongelado daqui a 1 ano ou daqui a 10 anos, a expectativa é a mesma, igual quem congelou há 20 anos atrás. Uhum. A expectativa não era tão boa se descongelasse 1 ano depois ou 10 anos depois. Então, essa que é a diferença. E às vezes o paciente, mas eu congelei há muito tempo atrás, isso pode me atrapalhar? Talvez pelo congelamento que foi feito, mas hoje em dia... Não pela manutenção, né? Não pela manutenção. Hoje em dia as taxas de sobrevivência, a qualidade do tratamento, e aliás, o congelamento de óvulos deixou de ser experimental já há alguns bons anos, né? A gente beira acima de 95%, Exatamente. né? A taxa de sobrevivência a gente espera 100%. Sim. Mas sim, pode perder alguns. Acontece mais de 90%. Acontece. Uhum. Mais de 90% de sobrevivência acontece, né? Sim. A taxa de sobrevivência é muito boa e tem alguma perda, mas geralmente as perdas são pontuais em pacientes e tudo. Elas não são, se eu tive 10 ovos, eu só tenho 9 descongelados. Não. É provável que seus 10 vão sobreviver super bem. Algumas pacientes têm alguma queda, mas são poucas pacientes. A técnica é muito bem estabelecida e entrega uma qualidade excelente mesmo. Excelente. Também tem a ajuda dos embriologistas que são gente boa. A mão que faz esses congelamentos são assim, sensacionais. Né? Também tem isso. Tá, então agora a gente tá meio que chegando no final, que é nessa cronologia que a gente estabeleceu, né? Que é sobre a utilização desses gametas. Então, o intuito dessa paciente é utilizar, na verdade, é preservar a fertilidade. E aí minha pergunta vai para você, Dani. A partir do momento que a paciente decidiu ou não tenha mais interesse em utilizar esse material, é permitido o descarte dos óvulos? Isso é burocrático? Como é que é? Isso pode ser feito? Falar de descarte de óvulos dói o coração da embriologista, chega né? dói. Queria nem fazer essa pergunta. É difícil falar sobre isso. Isso é muito polêmico. Uhum. Pra gente que tá ali no dia a dia e tá acompanhando essas pacientes aí, muitas em situações, obviamente, bem diferentes uma das outras, a gente pode dizer que esses óvulos são como se fossem pérolas, vamos dizer assim, né? Elas são diamantes, mas vamos falar sobre pérolas, mais elegante. Então, são coisinhas muito pequenininhas, muito raras, muito essenciais. E que futuramente podem fazer falta, né? A gente sabe isso aí, quem está acompanhando
os telespectadores que estão acompanhando, o pessoal que está ouvindo, eles sabem, já vem aí ouvindo todo mundo dizendo que os óvulos são muito raros, são muito preciosos. Então, pra gente falar em descarte, primeiro dói, né? No ouvidinho do embriologista. Dói. Mas é uma possibilidade. Então, quando a gente fala sobre óvulos, a gente está falando de uma única célula, a gente está falando de gameta. Então, por lei, é completamente permitido descartar óvulos, tá? Não é um problema. O que a gente aconselha como embriologistas, como especialistas em reprodução assistida, é que seja uma decisão ponderada. Então, se eu tenho meus óvulos congelados e eu já tenho todo o meu projeto familiar completo e não tenho mais a intenção de ter filhos, tudo bem descartar. Até porque, como a gente falou anteriormente, existe um custo, né, em cima dessa manutenção. Agora, se existe alguma dúvida, né, se ainda não é uma... Eu acho que a paciente ela tem que estar muito segura. Eu acho que para você assumir a postura de autorizar e descartar óvulos, a paciente tem que estar muito segura de toda a decisão que envolve aquilo ali. Então, sim, legalmente falando, é permitido. Agora, o quanto isso é aconselhável, isso aí só a paciente com o que ela projetou, com o seu plano de futuro aí, com o seu plano familiar, para poder ter segurança de autorizar esse descarte ou não. Então, respondendo de uma forma muito objetiva, é legal, mas eu acho que é uma decisão que tem que ser muito ponderada e tanto os médicos quanto os embriologistas estão sempre dispostos a conversar e aconselhar a paciente na melhor decisão, né? Seja descartar os óvulos ou seja manter ali congelados para uma futura decisão ou se é um momento de insegurança, para que essa decisão seja tomada com a maior segurança possível, porque na maioria das vezes é uma coisa que não tem volta. Não tem volta, né? Realmente tem que estar muito certo disso, né? E eu acho que você falou uma coisa importante de ser uma decisão... É uma decisão que não tem volta, mas também uma decisão que ela tem que ter esse respaldo. De repente, um aconselhamento, entender se o médico ou o embriologista, conversar para entender qual é a motivação desse descarte, se de fato esse é o melhor caminho, ou de repente mantém porque você não tem essa certeza. E né? Eu acho que a vida muda, né? Ali a vida é um ciclo que muda muito rápido, então talvez uma decisão agora de não querer ter mais filhos, pode ser que daqui 2, 5, 10 anos isso mude de uma forma muito radical. É verdade. E aí a nossa reserva ovariana não acompanha. Então, o fato de ter garantido ali aquela reservazinha, aquela vida preservada, vamos dizer assim, isso já para a mulher é uma coisa que é muito importante, né? Então, eu acho que é uma decisão que tem que ser tomada com muita tranquilidade, com muito respaldo profissional também. Sim. E com muita segurança. É isso. Né? E sabendo que toda vez que acontecer isso, os embriologistas chorarão. Chorarão. Cada óvulo descartado a gente sofre. Com certeza. Bem, eu acho que era mais ou menos sobre isso. A gente falou que eu ia puxar para um outro lado pra gente finalizar, porque a gente falou muito sobre técnica, processo, identificação, armazenamento, uma coisa muito técnica, né? Mas a gente sabe que a nossa rotina não é só isso. Eu acho que é importante a gente ter esse episódio com toda a equipe do laboratório, que tá sendo muito legal e um prazer para mim. Tá sendo muito especial, de verdade. Para falar que não é só sobre isso, né? A gente tem o grande pilar é esse, o profissionalismo, a técnica, o cuidado, mas tem um lado de individualização e humanização disso tudo, foi o que você falou. São escolhas, são vidas em potencial, são pérolas, diamantes. Então, toda vez que a gente faz esse processo, tem todo esse lado mecânico e muito estabelecido, e dupla checagem, e palheta e tal, mas tem aquele desejo, nossa, que bom que essa paciente oncológica conseguiu congelar óvulo. Nossa, que bom que essa paciente que tem uma idade já limítrofe conseguiu preservar essa fertilidade. Então, eu acho que é esse lado que eu queria finalizar, assim, falando de lado humano, e saber se vocês compartilham comigo dessa ideia, desse feeling. Com certeza, eu acho que o que a gente faz não é mecânico. Assim, é mecânico, tem a ciência por trás. Mas sempre, e aí em qualquer parte do tratamento, seja quem está fazendo fertilidade, mas você vê o bebezinho ali. É aquele momento que você fala, cara, deu sucesso. É gratificante, é muito gratificante. A embriologia ela é muito mais do que uma profissão, ela é quase uma decisão, um projeto de vida que a gente faz. Tem um propósito grande. Eu, pelo menos, particularmente, acredito muito nisso. Então, acho que a gente tá na área fazendo o que faz, porque
tem que fazer, gosta do que faz, e se não gostar, não fica. Que a rotina é pesada, a gente sabe disso. Tem que conviver com as mesmas pessoas todos os dias. Todo dia com as mesmas pessoas, mas é fantástico. É importante a gente falar também, principalmente que o tema, né, do armazenamento de óvulos e por esse lado humanizado da coisa, é que a gente fica tão satisfeito assim quando as pacientes, principalmente a gente vê meninas novas que querem aí seguir um futuro, correr atrás de uma realidade que talvez não foi a mesma para as mães, para as avós, e que tem a opção, a oportunidade de congelar óvulos, né? Então isso deixa todo mundo com um calorzinho muito bom assim dentro do coração, porque a gente vê que as coisas estão mudando, né? Que as coisas estão evoluindo, que as pessoas estão querendo correr atrás, talvez, do seu desenvolvimento profissional. E, ao mesmo tempo, lembrando que hoje a gente tem essas opções, né? Que é de congelar óvulos e manter e preservar essa fertilidade aí por muitos anos. Então, acho que entra o lado humano da coisa de a gente saber que dá certo, que a gente está dando, de alguma forma, ajudando na oportunidade dessas mulheres seguirem uma vida aí pelo mundo afora, e ao mesmo tempo saber que a gente está ali cuidando incansavelmente, todos os dias, semanalmente, e mantendo aquilo ali para que elas possam voar, né? E a gente continua ali cuidando. Deixa com a gente, né? Deixa com a gente que a gente cuida. E é uma coisa que eu costumo muito falar, assim, porque técnica, claro, né, que a gente estuda muito, a gente se especializa muito, né? Ninguém tá aqui de ontem, mas com treinamento a gente vai aperfeiçoando. Mas a gente trabalha num lugar que é muito de acolhimento, de história, de empatia, né, pela paciente. Às vezes tem esses pacientes, né, que têm um planejamento de vida, né, e aí optam por preservar a fertilidade para dar continuidade, né, nos seus objetivos profissionais, enfim. Mas também tem aquelas pacientes que têm uma história um pouco, né, mais tortuosa, com uma paciente que descobre um câncer ou precisa fazer algum tipo de intervenção cirúrgica, quimioterápica, né? Cirúrgica, e ela está num momento ali muito delicado, e também faz parte do nosso trabalho, né, acolher essa paciente, entender essa paciente e dar essa oportunidade para ela de que, resolvido se Deus quiser, né, esse intempere, ela volte a pensar, né, na constituição da família dela. Então também faz parte do nosso trabalho, não só a técnica. Esses casos são os mais que aquecem mais o coração. Aí a gente pega, quando essa paciente de repente volta alguns anos depois para descongelar esses óvulos, a gente relembra o caso e a gente se emociona junto. É sobre isso. Porque a gente fica na caixinha ali, muitas vezes a gente não encontra os pacientes, né? Na maioria das vezes a gente não encontra, a gente fica na caixinha. Mas a gente vibra, né? Então eu acho que dá para sentir lá de fora a vibração que sai do laboratório ali para as pacientes. Com certeza emana, né, de alguma forma, esse carinho. E eu espero que cheguem nelas, né? Assim. Chega. Cada paciente tem a sua torcida organizada ali. É verdade. É verdade. E não é um ou dois, né? A gente tem casos que a gente fala, esse tem que engravidar, porque a história dela é linda. A gente participa das histórias, não tem como. A gente vibra junto, a gente fica esperando as coisas juntos, né? São nossos. Gente, é isso. Acho que se a gente pudesse, a gente ia ficar conversando muito aqui, né? Sobre muitos outros temas, como a gente faz todos os dias. Mas eu queria agradecer muito pela presença de vocês no podcast. E também belar um pouquinho aí, falar que eu também agradeço pela paciência, pela convivência e por dividir a minha rotina, meu trabalho com vocês. Parceria. Perfeitas palavras. É isso. Obrigada. É um prazer. Foi ótimo. Gente, esse então foi o nosso episódio sobre armazenamento de óvulos, com toda a equipe do laboratório. E foi um prazer dividir com vocês essa experiência junto com meus colegas. Bem, se vocês quiserem, eu acho super válido também deixar comentários nesse vídeo. É um vídeo que tem muitas perguntas, porque são termos, às vezes a gente usou termos um pouquinho específicos. Então comenta se tiverem alguma dúvida, curte, compartilha, se inscreve no canal. E é isso, nos vemos no próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.